Bom dia, bom dia. Se alguém estiver por aí, vai me dando um oi. Vou repetir hoje a live que eu fiz essa semana sobre dependência química, que foi o assunto que vocês escolheram na nossa votação lá na fanpage da Clean Care, e que por um erro na página do Facebook ela foi postada e na sequência sumiu. Então vou repetir o assunto aqui. Quem estiver por aí vai enviando suas dúvidas, seus comentários, sugestões para próximas lives, ok? Se você tá aqui na fanpage da Clean Care pela primeira vez, seja bem-vindo. Dá um curtir aí em cima na página para você receber sempre os nossos conteúdos. E se você já viu vários vídeos nossos, acompanha a nossa fanpage. Obrigada pelo prestígio. Seja bem-vindo novamente. A escolha do tema foi feita pela votação aqui na página. Me surpreendeu, porque tiveram bastante votos. Obrigada para quem participou. E bastante gente querendo saber mais sobre dependência química. Acho que não foi à toa. Fico pensando que não tem, eu acho, ninguém que não conheça ou um familiar, ou um amigo, ou um primo do amigo, alguém, né, distante, enfim, ou alguém próximo que passa por situações de abuso de álcool ou de drogas, que já teve que ser internado, alguém que já teve alguma questão familiar porque o pai ou a mãe bebiam demais, enfim, essas histórias infelizmente são bastante comuns. Acho que por isso o interesse das pessoas nesse tema, né? Então, assim, a OMS, Organização Mundial de Saúde, ela define a dependência química como sendo a interação entre um indivíduo e uma substância. E essa interação sendo capaz de provocar mudanças no comportamento dessa pessoa e forte compulsão para o uso dessa substância. Isso a gente está falando de qualquer substância. Álcool, cigarro, maconha, cocaína, drogas, calmantes, enfim, tudo, né? Tem várias questões aí, né? Então, no primeiro momento, a gente define diferentes tipos de usuário. Então, existe o usuário ocasional, com determinados amigos, né? Existe o abusador de substância, que é o cara que tá no meio do caminho, ele não usa mais só eventualmente, ele ainda não tem crise de abstinência, ele não tá completamente dependente da droga, mas ele já teve algum prejuízo no dia a dia dele, já teve algum sofrimento para ele ou para as pessoas ao redor dele. Por exemplo, ter um carro, ou bebeu demais numa festa, usou algum tipo de droga, acabou agredindo a namorada, arranjou uma briga na rua, teve que ir pra polícia por uma situação assim, ou até coisas um pouco mais leves, mas que, né, gente, como, não conseguiu acordar para ir pra aula, não conseguiu acordar para ir pro trabalho porque tinha bebido demais, situações assim. Então, esse é considerado o cara que abusa de substância. E dependente químico é aquele que já tem um sofrimento bastante grave, que não consegue mais. Então, por quê, né? A tendência para usar alguma substância. Existe um circuito no cérebro que chama circuito de recompensa. Ele é formado por neurônios, que são as células nervosas, e por neurotransmissores, que são mensageiros químicos, que enviam mensagens dentro da gente para nos guiar para determinados comportamentos. Um desses neurotransmissores chama dopamina, e a gente libera bastante dopamina na fenda sináptica dos neurônios em situações que são necessárias e que trazem prazer. Por exemplo, a gente come e isso libera dopamina no nosso neurônio, sinalizando pra gente que era isso mesmo que a gente precisava. Comi e isso me ajudou, é isso que eu preciso, a gente vai buscar comida. Mesma coisa a água. E com muita sede, bebe um copo de água, dá uma certa sensação de bem-estar e de prazer pela liberação da dopamina na fenda sináptica. E isso nos sinaliza que sempre que a gente tiver aquele mal-estar que a gente identifica como sede, a gente precisa repetir o comportamento de beber água. Porém, o que a droga faz? Libera essa dopamina, que é o que faz reforçar pra gente que aquilo é necessário e nos traz prazer. Ela libera muita dopamina, muita na fenda sináptica, inunda a fenda sináptica de dopamina. Por isso que a sensação de euforia, de prazer de quem usa algum tipo de... E a tendência, depois que isso sai dali, essa dopamina, é o neurônio voltar a pedir. E aí a pessoa lembra que quando ela teve aquele mal-estar de novo, ela teve que usar droga e isso aliviou. Então, às vezes, as pessoas usam droga para ter o prazer do uso da substância e às vezes é para aliviar o desconforto, porque ela sente às vezes como se fosse uma fome
dentro dessa fenda sináptica, dos neurônios, e ela precisa, então, repetir o padrão de uso de droga. E isso vai acontecendo cada vez com mais frequência e com uma maior dose da substância, porque a gente vai ficando tolerante de não produzir mais tanto prazer com a mesma dose. Então, cada vez mais vai aumentando tanto a frequência. Ninguém começa fumando 3 carteiras de cigarro por dia. Normalmente as pessoas começam fumando só na balada, só com um amigo, só quando a esposa não tá, né? N situações. Ninguém começa bebendo, as pessoas começam bebendo eventualmente numa festa e aí vão começando a aumentar a frequência até que elas se dão conta que já estão bebendo demais. Então, acho que essa é a principal mensagem que precisa ficar para os papais e mamães começar a usar algo. A gente não sabe se a gente tem potencial genético para se tornar um dependente químico ou não. A gente não sabe o quanto o fato de algum familiar já ser dependente de álcool ou de drogas pode influenciar a gente a ficar mais dependente ou não. Então, é um risco que se corre sempre que a gente experimenta alguma substância. E vou falar hoje aqui pra vocês uma coisa que eu acho que eu quero que é o que fique pra vocês, que são 5 mitos sobre dependência. Vocês já seguem aqui a fanpage da muito por dentro dos assuntos, tá? O primeiro deles é que a dependência química, que ser viciado em alguma coisa, é uma escolha, que como se fosse voluntário. A gente ouve muitas pessoas falando isso. Não é verdade, né? Como eu tava falando agora, a primeira vez que você vai usar pode ser realmente, infelizmente, é a droga que manda. É ela que vai ditar quanto de dopamina ela vai liberar no seu cérebro e quanto de esse hábito. Até que se torne de fato um hábito, né? Repetir esse comportamento até que vire um hábito. Então, não é voluntário. A primeira experiência, sim, é voluntária. Então, conversem com seus jovens que, por mais tentador que seja, sentir essa primeira sensação de euforia e tudo mais, isso pode ter um preço muito alto a pagar, né? Segundo mito é que dependência química é um defeito de caráter. Como o dependente químico grave, ele de fato acaba se metendo num monte de confusão, são realmente esses pacientes que daqui a pouco estão tendo acidentes de carro, às vezes até matando alguém por estar embriagado sob uso de substância. São pacientes que podem estar envolvidos em situações de briga, de furto. As pessoas tendem a associar que o dependente químico é o criminoso. Muitos dependentes químicos se tornam, mas, em primeiro lugar, é uma doença como outra qualquer. De certa forma, a gente acaba emitindo muito juízo de valor e sendo muito injusto com algumas pessoas que até desejam parar e não estão. O terceiro é dizer que só melhora quem quer, que o que falta é vontade. É bem complicado isso também, né, gente? É difícil a gente acreditar que alguém se coloca numa situação como, por exemplo, da Cracolândia, de estar numa situação de super risco, de exposição, porque quer, né? Então, sim, é uma doença, a pessoa entra nessa sem conseguir ter controle e não é por falta de vontade que ela não para, né? Às vezes a gente ouve muitas histórias de pessoas até que começaram alguns tratamentos, interromperam, começaram de novo, interromperam. Isso não é por falta de vontade, é porque a pessoa sente aquela angústia, fome neuronal de dopamina, ficando todos os outros aspectos da sua vida, né? Há uma inversão de valores e de prioridades quando você está com uma urgência. Então, se você está com muita fome, você não quer saber da reunião, você não quer saber da tua família, você quer comer porque você precisa, você sente aquela angústia. Da mesma forma, o dependente químico. Então, não é só por falta de vontade. Tem uma coisa que está realmente prejudicada, né? Até a crítica da pessoa sobre aquilo que ela vive está prejudicada em função do uso da droga. E dos amigos, ele é fundamental. Então, isso que eu tô falando dos mitos, eu acho que é justamente pra gente tirar um pouco essa postura que a gente faz, às vezes, repressora. Tipo, você tem que parar de usar. É claro que a pessoa sabe que ela tem que parar de usar. Se ela já tá com um monte de problemas, às vezes já se divorciou, às vezes a família não quis mais saber, tirou N situações. Então, a gente sabe essa parte. Então, eu acho que o mais difícil é realmente se colocar ao lado dessa pessoa, disposto a acompanhar. É um problema que vai um tratamento de anos e a família precisa aprender um pouco sobre isso para poder se colocar de uma maneira mais empática com essa pessoa, de poder oferecer ajuda, de poder oferecer limites. Às vezes o dependente químico, por exemplo, ele precisa de ajuda para trabalho.
Se ele pega o dinheiro, às vezes a vontade de usar droga naquele momento é incontrolável, então a família às vezes pode se colocar à disposição para receber o salário por ele e liberando dinheiro para ele por semana, por dia, enfim, podem ser feitos alguns combinados nesse sentido. Por isso que os grupos de ajuda, né, de alcoólicos anônimos e outros de narcóticos anônimos funcionam, porque a pessoa às vezes acaba tendo ali com aqueles desconhecidos, a família julga, olha só, você tem filhos, olha o que você está fazendo. É difícil também para os familiares, né? Sabe-se que em grave, né, de álcool ou de drogas, 5 pessoas adoecem, porque a mãe, a esposa, os filhos dessa pessoa sofrem junto com ele. Então é bem importante que a família faça um acompanhamento como um todo, que são apoio para familiar e grupos específicos para os usuários. Então vão ajudando a família a lidar com essas questões. Hoje é que o tratamento só fatora, a gente ouve bastante isso. Claro, né, gente, que quando a pessoa está motivada para o tratamento, ela já se deu conta o quanto aquilo está prejudicando a vida dela, é muito mais fácil você propor um tratamento, é muito mais provável que ela consiga seguir a maior parte das orientações dessa forma. Mas não é verdade que só funciona se a pessoa quiser. As internações involuntárias, que são aquelas que a família assina por internar a pessoa contra a vontade daquelas que são realizadas através de ordem judicial, elas funcionam também. Então, às vezes meses de uso e abuso de substância, ela não consegue fazer uma escolha crítica. Você vai perguntar se ela quer se tratar, ela vai dizer que não. Da mesma forma como qualquer amigo nosso que está bêbado no churrasco, se você pergunta se ele quer parar de beber, ele vai te dizer que não, porque naquele momento ele está sob efeito bom da substância, né? Ele não está pensando na ressaca do dia seguinte, nas questões do trabalho dele, da família dele, da próxima semana. Então, ele tem um prejuízo no juízo crítico da pessoa, ajuda, porque a partir do momento que ela fica 30 dias sóbria, ela consegue se dar conta o quanto ela precisava e o quanto aquilo estava prejudicando a vida dela. É bem comum nos locais de internação a gente ver, após esse período de 30 dias, as pessoas agradecerem porque alguém tomou as rédeas e obrigou a se tratar, porque a pessoa não estava tendo esse bom senso, assim, né? Estava prejudicada a sua opinião, sua escolha pelo uso e abuso de substâncias. E o mito 5 que eu queria falar também, que eu ouço muito, é que o tratamento não funciona. Também não é verdade, tá? As pesquisas mostram que os tratamentos, eles funcionam, né, em vários aspectos. Um tratamento completo, ele envolve acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento psicológico, envolve o trabalho, envolve apoio familiar, apoio dos amigos, envolve atividade física, envolve religião, envolve qualidade de vida. É muita coisa. É difícil, né, a gente pensar na situação econômica do nosso país, qual é a família que pode prover isso tudo para um familiar que está passando por um caso de dependência química. Na maior parte das vezes, as pessoas priorizam uma coisa ou outra. Então, às vezes, a gente vê pessoas que tomaram remédio, mas não fizeram terapia com psicólogo. Ou começou atividade física, se recusava a tomar remédio. Então, as pessoas, elas escolhem aquilo que parece menos difícil de fazer, fazem só aquilo. E aí é muito ineficiente, porque é um conjunto de coisas. Então, a medicação, ela contém o craving, que é a fissura pelo uso da droga, o mal-estar intenso, aquelas cenas que a gente vê de filme, da pessoa se tremendo inteira, suando, agitada, às vezes agressiva. Então, a medicação serve para isso e serve para tratar comorbidades de base, ou ansiedade generalizada, ou uma depressão que não foi diagnosticada, ou bipolaridade, algum transtorno de personalidade, déficit de atenção. São casos super comuns de estar. A pessoa não entende porque ela buscou a droga no primeiro lugar. E se ela não entender que lugar a droga, ou né, o álcool, enfim, a substância que for, ocupa na vida dela, ela não vai conseguir sair desse comportamento. É como eu costumo comparar, que é como a relação que a gente tem com a comida. O obeso, espaço aquela comida ocupa na vida dele, porque ele não come por comer, ele come, né? Todo excesso é para tapar algum vazio, né, gente? Então, assim, enquanto ele não investigar um pouquinho melhor que tipo de vazio ele tá tentando tapar com tanta comida ou com tanta substância, ele não vai conseguir atuar sobre o comportamento dele. Então, tem todo esse entorno. Então, por isso que às vezes a gente ouve muita história de gente que tratou e não funcionou. Tratou mais ou menos, escolheu alguma coisa, fez uma coisa ou outra, mas é raro a gente encontrar pessoas que realmente pararam a sua vida
para fazer tudo que precisa ser feito da pessoa, quanto da família, dos amigos, né? Abuso de álcool provoca dano cerebral? Tem uma pergunta aqui. Sim, né? Tanto o álcool quanto as demais substâncias, elas interferem no funcionamento cerebral. Então, o álcool, ele é uma substância depressora do sistema nervoso central. No fim da vida, é um cara depressivo, né? Com certeza, com o tempo, ele vai ter sintomas de depressão, alterações de sono, de humor, de apetite. Normalmente, o alcoólatra, né, de longa data, ele acaba emagrecido, sem dormir e com muitos pensamentos de morte, tentativas de suicídio, são infelizmente bem comuns, né? A maconha, por exemplo, ela não é uma depressora do sistema nervoso central, ela é uma perturbadora do sistema nervoso central. Por isso que a gente ouve tanta gente falar de reações diferentes com o uso da maconha. A gente, né? Todo mundo acho que tem um amigo aí que já fumou, e aí é uma variedade de sintomas. Um fuma e fica em crise de pânico, o outro deu um ruim que ele não sabe explicar, não quer nunca mais usar. Então é muito difícil a gente prever o resultado, porque ela é assim como o LSD, êxtase, os chás de cogumelo, né? Ele tem a chance de outras doenças, né? De ter, apesar de ter essa cultura de que a maconha é natural, né? Não tem nada de natural, né, gente? Ali tem várias substâncias que interferem sim no funcionamento do cérebro. E natural por natural, a maconha é da plantinha, a cocaína é da coca, a heroína é do ópio. Então, natural por natural, a gente vai justificar qualquer uso de droga se a gente quiser usar. Tem que repensar realmente o impacto disso ao longo da vida, porque há um prejuízo significativo, tanto da atenção quanto da memória. Então, às vezes, a gente subestima, né, a potência desse tipo de droga. Eu já atendi pessoas, crianças, né, com 12 anos, completamente dependentes de maconha, usando às vezes 4, 6, 8 vezes ao dia. Então, se fosse só um chazinho, só uma ervinha, não seria assim, né? Acho que era isso, os 5 mitos que eu queria falar pra vocês. Quem tá aí quer colocar mais alguma pergunta? Você que tá vendo o vídeo depois que ele terminou, se por acaso você estiver vendo daqui a pouco, pode colocar suas dúvidas, seus comentários, sugestões de temas para as próximas lives aí embaixo, que vou tentar responder todo mundo e a gente vai combinando as próximas. Beleza? Obrigada aí pelas pessoas que entraram. Eu fiz uma live surpresa hoje, né? Eu tinha um tempinho agora, porque é um tema bem importante. Várias pessoas já tinham me pedido, tanto na página quanto no consultório. Então, espero ver vocês de novo aqui outras vezes. Se vocês ainda não curtiram a página, curtam. E se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem com seus amigos. É muito importante. Eu vejo que a principal razão para as pessoas não buscarem ajuda é a falta de informação e o preconceito. Então, se esse vídeo ajudar, ok? Você nos ajuda muito compartilhando. Um beijo, bom fim de semana para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!